Existe uma força operando na sua vida agora que você não vê, não controla conscientemente e, ainda assim, determina silenciosamente quase tudo o que você vive. Essa força não está no que você pensa de propósito, não está nas metas que você escreve, nem nas frases positivas que você repete. Ela está muito mais profunda. Ela está no inconsciente. E enquanto você acredita que cria a sua realidade com decisões racionais, quem realmente está moldando seus resultados é um conjunto invisível de memórias, associações emocionais e padrões internos que foram formados muito antes de você perceber que estava aprendendo a viver. O inconsciente não discute, não questiona e não espera você entender. Ele apenas executa. Executa escolhas, executa reações, executa percepções e, principalmente, executa interpretações sobre o mundo. E é exatamente essa interpretação automática que cria a realidade que você chama de destino, sorte, acaso ou coincidência. O que você vive hoje não começou nas suas decisões recentes. Começou nos registros invisíveis que você carrega dentro de si. O mais impressionante é que o inconsciente não trabalha com palavras, ele trabalha com sensações. Ele não entende o que você diz que quer, ele entende o que você sente como verdadeiro. Por isso, muitas vezes, você deseja prosperidade, mas continua vibrando escassez. Deseja paz, mas continua reagindo com ansiedade. Deseja amor, mas continua se posicionando com medo. Porque o inconsciente não responde ao discurso consciente, ele responde ao estado interno que se repete todos os dias. Esse estado vira referência. Essa referência vira padrão. E esse padrão começa a filtrar a forma como você enxerga oportunidades, interpreta situações e escolhe caminhos. Não é que a vida esteja contra você. É que o seu inconsciente está conduzindo você sempre para aquilo que ele reconhece como familiar, mesmo que esse familiar não seja o que você diz que deseja viver. Desde a infância, você foi registrando tudo sem perceber. Tons de voz, expressões, medos dos adultos, limitações financeiras, crenças sobre sucesso, frases repetidas, reações emocionais diante de problemas. Tudo isso foi sendo armazenado como verdade absoluta. E o mais curioso é que você não lembra conscientemente de quase nada disso, mas o seu inconsciente lembra de tudo. Ele lembra do clima emocional da casa, lembra da forma como o dinheiro era tratado, lembra do que gerava tensão, lembra do que era visto como impossível. E hoje, anos depois, essas memórias invisíveis continuam operando como um roteiro interno que você segue sem perceber. Você acredita que está escolhendo livremente, mas muitas dessas escolhas já estão condicionadas por programações que foram instaladas muito antes de você ter consciência do que estava acontecendo. Quando uma oportunidade aparece na sua frente, quem decide como você reage não é a sua mente racional. É o seu inconsciente avaliando se aquilo combina ou não com o padrão que ele considera seguro. Se não combinar, você hesita. Você duvida. Você adia. Você encontra justificativas lógicas para não agir. E tudo isso parece uma decisão racional, quando na verdade é apenas o inconsciente protegendo você do que ele interpreta como desconhecido. Mesmo que esse desconhecido seja exatamente o que pode transformar a sua vida. O inconsciente prefere manter você em uma realidade limitada, mas previsível, do que permitir que você entre em uma realidade nova que ele ainda não reconhece como segura. É por isso que muitas pessoas estudam, aprendem, se informam, repetem afirmações positivas e, mesmo assim, continuam vivendo os mesmos resultados. Porque a mudança não acontece no nível da informação, acontece no nível da programação interna. Enquanto o inconsciente continuar vibrando a mesma identidade antiga, a realidade externa continuará refletindo essa identidade. Não importa o quanto você tente mudar por fora, se por dentro você continua se sentindo a mesma pessoa de sempre. A realidade não responde ao que você deseja intelectualmente. Ela responde ao que você sente que é. E esse sentir é determinado pelo inconsciente. Existe uma ligação direta entre o que você acredita ser e o que você permite viver. Se no fundo você carrega a sensação de não merecimento, você vai sabotar oportunidades sem perceber. Se no fundo você associa sucesso a sofrimento, você vai evitar crescer. Se no fundo você associa dinheiro a problemas, você vai manter distância da prosperidade. Tudo isso acontece de forma silenciosa, automática e coerente com o que está registrado no inconsciente. E o mais surpreendente é que você pode passar anos achando que a vida está sendo injusta, sem perceber que está apenas vivendo fielmente aquilo que foi programado dentro de você. O inconsciente também determina a forma como você interpreta os acontecimentos. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagirem de maneiras completamente diferentes, porque cada uma está filtrando a experiência através das próprias memórias internas. O que para uma é oportunidade, para outra é ameaça.
O que para uma é desafio, para outra é motivo para desistir. Não é a situação que define a experiência, é o inconsciente que interpreta a situação e define como você vai sentir, pensar e agir. E é essa sequência automática que constrói os resultados que você chama de realidade. Mas existe um ponto crucial que muda tudo: o inconsciente pode ser reprogramado. Ele não é fixo. Ele não é definitivo. Ele é moldado pela repetição de experiências emocionais. Sempre que você repete um estado interno novo com intensidade suficiente, o inconsciente começa a atualizar o que ele considera familiar. E quando o familiar muda, a forma como você reage ao mundo muda junto. Você começa a agir diferente sem precisar se forçar. Começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a se posicionar com mais segurança sem entender exatamente o porquê. Isso acontece porque o inconsciente começou a aceitar uma nova identidade como verdadeira. Essa reprogramação não acontece através de esforço mental, mas através de experiências emocionais consistentes. Quando você passa a sustentar estados internos de calma, confiança, merecimento e presença, o inconsciente começa a registrar isso como novo padrão. E esse novo padrão começa a influenciar suas decisões, suas percepções e suas escolhas. Aos poucos, você deixa de reagir como a versão antiga de si e passa a responder como uma versão atualizada. E é nesse momento que a realidade começa a mudar sem que você precise lutar para que ela mude. O mais interessante é que essa transformação é silenciosa. Não acontece de forma explosiva. Acontece de dentro para fora. Primeiro muda a forma como você se sente. Depois muda a forma como você se posiciona. Depois muda a forma como você age. E, por fim, muda a forma como a vida responde a você. Quando o inconsciente muda, a realidade externa não tem outra opção a não ser acompanhar essa mudança. Porque a realidade é, na verdade, o reflexo contínuo da identidade interna que você sustenta sem perceber. Chega o momento em que você começa a notar que não está mais reagindo a situações da mesma forma. O que antes causava ansiedade agora gera observação. O que antes gerava medo agora gera curiosidade. O que antes gerava bloqueio agora gera movimento. E você não sente que está se forçando a ser diferente. Você simplesmente é diferente. Esse é o sinal claro de que o inconsciente foi atualizado. E quando isso acontece, a sua vida começa a seguir caminhos que antes pareciam improváveis, não porque o mundo mudou, mas porque a forma como você se relaciona com o mundo mudou completamente. Você começa a gostar mais de estar dentro de si. A sua própria presença se torna confortável. O silêncio deixa de incomodar. O tempo desacelera. A vida deixa de parecer uma sequência de pressões externas e passa a ser uma experiência interna mais estável. E é dessa estabilidade que surgem decisões mais alinhadas, atitudes mais conscientes e resultados mais coerentes com aquilo que você deseja viver. Não é esforço. É consequência de uma mudança profunda que aconteceu no lugar onde tudo começa, o inconsciente. E, aos poucos, você deixa de ser alguém que reage à vida e passa a ser alguém que influencia a vida apenas pela forma como existe. Pela forma como sente. Pela forma como respira. Pela forma como se posiciona internamente diante do mundo. E isso muda absolutamente tudo, mesmo que por fora, no início, pareça que nada mudou. Mas mudou. E você sabe disso. Porque o seu corpo sabe. Porque o seu inconsciente já reconhece uma nova identidade. E quando o inconsciente reconhece, a realidade responde. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal, porque aqui você aprende a transformar a realidade começando pelo lugar onde ela realmente nasce, dentro de você. Até o próximo vídeo.